Em um vasto e profundo oceano, onde as águas se estendiam até onde os olhos não podem ver, viviam diversos tipos de peixes. O oceano era habitado por muitas espécies, cada uma com suas características, cores e formas. No entanto, havia um grupo especial de peixes, com escamas de um laranja vibrante, que se destacavam entre os outros. Eles eram chamados de laranja. Suas cores radiantes os tornavam visíveis em meio a um oceano de tons azuis e verdes. Os peixes laranjas eram conhecidos por sua natureza independente. Desde cedo aprenderam a nadar contra as correntes, a buscar seu próprio caminho, explorar diferentes recifes e desenvolver suas habilidades para prosperar. Eles acreditavam que o oceano era vasto demais para seguir apenas uma corrente e que cada peixe deveria poder escolher sua rota, com base em seu esforço, seus talentos e em sua vontade. No entanto, havia uma corrente muito forte no oceano chamada Corrente da Unificação, que atravessava todas as regiões e era apoiada por muitos dos peixes. A Corrente da Unificação dizia que todos os peixes deveriam nadar na mesma direção, seguir o mesmo ritmo e pensar da mesma maneira, para que o oceano fosse harmonioso e forte. Aqueles que nadavam em direção diferentes eram vistos com desconfiança. O líder da Corrente da Unificação, um imponente peixe chamado Líder Vermelho, era a voz principal desse movimento. Ele acreditava que, para todos prosperarem no oceano, deveria haver uma única visão e um único propósito. E qualquer peixe que desviasse dessa ideia estava interferindo na harmonia do oceano. Para ser um peixe verdadeiro e útil para o oceano, você deve nadar conosco, dizia o Líder Vermelho, com sua voz ecoando pelas águas. Os peixes laranja, por exemplo, deveriam entender que se todos pensarmos da mesma forma, todos seremos mais fortes. Os peixes laranja, no entanto, não queriam simplesmente seguir a corrente da unificação sem questionar. Eles acreditavam que o oceano oferecia muitas possibilidades e que cada peixe deveria ser livre para escolher sua jornada. Alguns peixes laranja já estavam prosperando em áreas mais afastadas, explorando novos recifes, criando novas formas de viver, enquanto outros tentavam seguir suas próprias correntes de vida. Entretanto, cada vez que um peixe laranja tentava nadar em uma direção diferente ou questionava as ideias do Líder Vermelho, ele era imediatamente criticado pelos outros peixes. "Você está indo contra a harmonia do oceano", diziam. "Você está indo contra o que todos acreditam ser o melhor para nós." Era como se os peixes laranja não tivessem direito de pensar de forma diferente. O pior de tudo era que muitos peixes, temendo ser considerados rebeldes, começavam a se afastar dos peixes laranja e passavam a seguir cegamente a corrente da unificação. Alguns até começavam a acusar os laranja de não representar bem o oceano, dizendo que os peixes laranja não sabiam o que era melhor para eles e que ao questionar a corrente estavam perdendo sua identidade. Um dia, um peixe laranja chamado Zuri resolveu se manifestar. Ele não estava feliz em ser acusado de não ser um bom peixe, apenas porque pensava de maneira diferente. Zuri acreditava que o oceano deveria ser mais do que uma simples corrente que controla tudo e todos. Ele sabia que, para ser verdadeiramente livre, cada peixe deveria ser capaz de explorar o oceano por conta própria, sem medo de represálias. "Por que temos que seguir todos juntos na mesma direção?", perguntou Zuri. "Por que não podemos buscar nosso próprio caminho, como todos os outros peixes fazem? O oceano é vasto e cheio de possibilidades para todos nós. Cada peixe tem sua própria jornada." Mas sua pergunta não foi bem recebida. Outros peixes, que já haviam se acostumado com a corrente da unificação, começaram a zombar de Zuri. "Você está tentando dividir o oceano", disseram. "O que você está fazendo é um erro. Para ser parte do oceano, você tem que pensar como todos nós." Zuri então começou a entender algo triste. Muitos peixes laranja estavam se sentindo pressionados a se conformar com as ideias que não acreditavam, apenas para serem aceitos. Eles sabiam que em seu íntimo, sua identidade e seu caminho não eram os mesmos que os dos outros, mas temiam que se falassem seriam isolados. A verdadeira questão não era a direção da corrente, mas a imposição de um único modo de pensar. Os peixes laranja não queriam ser forçados a seguir uma ideia única. Eles acreditavam que o oceano, em toda sua vastidão, deveria ser um lugar onde as escolhas fossem respeitadas, onde cada peixe pudesse nadar da maneira que achasse melhor, sem medo de ser rotulado como errado ou não suficientemente bom. No vasto oceano da vida, cada peixe tem o direito de seguir sua própria corrente e tomar suas próprias decisões.
A verdadeira liberdade não está em se conformar a um pensamento único, mas em respeitar as diferenças e abraçar a diversidade de caminhos que o oceano tem a oferecer.